Muito bem, são 7h28 em Campos. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, um oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Olha, hoje o programa Folha no Ar, primeira edição, tem o prazer de receber, por videoconferência, e aí vale essa dica sempre, estamos mantendo todas as medidas de segurança contra essa pandemia, e a gente recebe aqui com muito prazer o professor Frederico de Sá. Ele é cientista político, professor da UF e pesquisador dessa relação civil-militar. Professor, primeiramente, muito obrigado pela sua presença virtual, pela essa conexão. Muito obrigado, agradeço em nome de toda a equipe, dos ouvintes, e dou um bom dia, cumprimento o senhor e seja bem-vindo aí ao programa Folha no Ar. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Professor, antes de a gente entrar nessa pauta aqui, que é específica da história, e isso o Aloysio domina extraordinariamente bem, ele tem conhecimento também fantástico, e é ideal também que se troque essa ideia assim com bastante base e conhecimento. Mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de ouvir a opinião do professor, a opinião do pai, também, Frederico, no que diz respeito ao pronunciamento ontem do ministro. Eu não tenho a íntegra aqui do ministro, do pronunciamento, mas o ministro da Educação, ele falou ontem em rede nacional e disse que o prejuízo é enorme, com relação aí a esse tempo da pandemia e a falta das aulas presenciais, e convocou alertou para que a gente volte a ter aí, queria achar que está no jornal Folha da Manhã de hoje, parte do pronunciamento dele, e na verdade ele quer que volte as aulas presenciais. Eu quero ouvir a opinião do senhor como professor e também como pai de aluno. Olha, eu como professor na UF, eu estou dando aulas já à distância, já completando quase que 2 anos. E a ideia de se continuar com as aulas à distância é tentar prover a instrução para os estudantes sem colocá-los em risco. Toda essa situação ela depende muito do que o gestor está pensando em termos de risco e do que tem importância. Porque, de fato, há muito prejuízo com aulas à distância, isso é verdade. Não obstante, o prejuízo maior é as pessoas ficarem doentes e talvez morrerem. Então, na minha opinião, pelo menos, uma questão bastante simples. O que é mais importante? As pessoas ficarem saudáveis, assistindo a aula em casa, ou as pessoas irem para a escola presencialmente e correr o risco de adoecer e morrer. No meu entendimento pessoal, eu acho, assim, para falar o mínimo, um assodamento querer que se retorne às aulas sem vacina. Isso é um assodamento, para usar a expressão mais branda possível. Essa questão, ele fala que o Brasil é um dos últimos países a voltar com a educação. Eu não entendi essa frase, se isso é culpa nossa. Ficou meio assim, soou como se a culpa fosse nossa, da população, E, no entanto, nós recebemos aqui, não faz muito tempo, o seu colega de profissão, professor, fundador e também reitor da Universidade de Brasília, UNB, entre outras coisas, governador, senador, o Cristóvão Buarque. E ele deixou uma frase aqui que impactou bastante, ficou assim, simples e objetiva. O Brasil preferiu voltar os botecos às salas de aula. Então, houve uma troca nessa frase dele, na inversão dele, do pensamento dele. A gente inverteu. Primeiro volta aos botecos e depois volta às salas de aula.
Porque, olha só, tudo, eu costumo falar que tudo tem um preço, né? O nosso país é um dos últimos a voltar com a educação, porque foi um dos últimos a tratar com seriedade a pandemia. Então, o nosso país foi um dos últimos a tratar com seriedade a questão da vacinação, e o nosso Brasil até hoje não leva a sério as questões, todas as medidas relativas à prevenção não farmacológica, né? Até hoje ainda não se leva a sério essa questão de usar máscara, distanciamento social, higienização de mãos, evitar aglomeração. Então paga-se um preço por isso, né? Então, sim, de fato, é verdade. Somos os últimos a voltar com a educação, porque fomos os últimos a tomar providência a esse respeito, né? Nada é de graça. Ah, não tem almoço de graça, né? Não tem essa frase aí. É verdade. Sobre essa pauta da história, tá, desse primeiro bloco, né, determinado assim, um norte para a gente seguir, que é a questão militar, do Império à República. E também a gente fala da Guerra de Canudos. Eu gostaria de usar aqui uma pergunta do professor Hamilton Garcia, professor da UENF, né, também de política, de ciência política, e ele diz aqui: a questão militar esteve historicamente vinculada à assimetria entre Estado e sociedade em nossa formação nacional. Você considera que esta assimetria foi superada pelo ciclo acelerado de acumulação capitalista observado no último terço do século XX? Olha, na verdade, quando se fala de ação civil-militar, o que se fala, na verdade, é de controle civil. Controle civil significa qual é a capacidade que as instituições civis possuem de determinar o comportamento militar, a missão militar e a educação militar, né? Então, essa é uma questão sempre muito sensível. No nosso país, né, principalmente a partir do período republicano, ou melhor, para ser mais preciso, principalmente a partir de Getúlio Vargas, o que se instituiu aqui como procedimento foi a ideia de que as Forças Armadas seriam instituições, nas palavras de um general da época, o general Vaz Monteiro, seriam instituições que serviriam como uma espécie de espelho organizacional do Brasil, né? Então, com ou sem os processos de modernização, depois, principalmente a partir da era do Juscelino Kubitschek, essa perspectiva, que foi consolidada através das doutrinas de segurança nacional, essa perspectiva se manteve até hoje. Então, até hoje ainda se percebe como a população enxerga militares como modelo de organização, como modelo de comportamento, como modelo de civismo. Esse aspecto, né, da relação civil-militar no Brasil, ele é uma constante que se pode verificar, no mínimo, desde Getúlio Vargas para cá, né, com ou sem processos de modernização. Tá? O que pode acontecer com o processo de modernização é que setores militares podem estar encarando a profissão como mais uma profissão, como outra qualquer, né? Já há pesquisas que foram feitas, uma delas eu mesmo fiz, que indicam que a perspectiva militar contemporânea tende, né? Não estou dizendo que isso 100%, acontece em 100% das ocasiões, mas tende a observar que muitos militares buscam opções, né? Buscam a carreira como uma opção de emprego estável, para além da perspectiva da missão, do civismo, etc, etc. Então, é uma coisa que permanece, tá? Essa coisa de que militares são um modelo de organização nacional. E isso não me parece que tenha sido muito afetado por processo de acumulação e de modernização industrial no Brasil. E essa questão da carreira, e aí, na verdade, quando deixa de entrar com aquele intuito de cumprir a missão, né, e essa parte importante, ele passa a ser talvez mais fácil de ser uma peça de manobra, de uma articulação política, uma coisa assim? Isso interfere nisso? Olha só, militares, em qualquer país do mundo, militares são um grupo de pressão política. Tá? O militar é um órgão, Forças Armadas são um órgão do Estado. E como qualquer órgão do Estado, Forças Armadas fazem política. Isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. Então, a palavra manipulação aí depende muito de como que a gente está enxergando os militares.
Em países com as características do nosso, tá? Características como o Brasil, normalmente militares tendem a se imiscuir no domínio político. E os civis gostam e incentivam isso. Então, em países como o nosso, como o Brasil, é muito importante que se coloque a questão de se os políticos e se os civis estão preparados para militarizar políticos e se os políticos civis estão desejosos de militarizar políticos. A história do Brasil demonstra que normalmente se verifica que militares e civis estão apoiando e incentivando a politização militar. Hoje bem mais, né? Então uma coisa talvez mais escancarada, né? Mas é aquela história, política a gente faz em qualquer segmento, né? Sobre essa questão da militar, do Império à República, como que se avalia essa força militar aí nessa construção da história brasileira? Essa é uma variável que está muito conectada ao perfil de organização política nacional, né? Porque os militares, muito embora tenham essa perspectiva de modelo organizacional, eles não são um ator político independente, né? A política operada no domínio civil, ela sempre é a variável mais importante nisso tudo. Então, assim, né, você estava mencionando a questão de militares do Império. No Império, a questão política nossa era muito mais solidamente resolvida no domínio civil, porque havia a figura do imperador, né, uma figura politicamente muito forte e também apoiado por todo o conjunto de oligarquias que governavam o Brasil ao longo do século XIX. Nesse contexto, predominava um tipo de organização ou de relação civil-militar em que se encarava o militar como um instrumento nitidamente subordinado e que era mobilizado em caso de necessidade. Caso contrário, o efetivo era desmobilizado. Como, por exemplo, você estava mencionando na abertura, nas questões que envolveram a Guerra do Paraguai, que, assim, não querendo discutir a guerra em si, né, o que causou, o que não causou, o que estava acontecendo e tal, a ideia na época era organizar o exército para o combate, mas assim que o combate terminou, o exército foi desmobilizado, né, para que a política continuasse a ser exercida por civis, né, era a questão dos casacas, né. Então, para evitar a influência de um exército, a influência de um exército vitorioso na guerra, o exército foi prontamente desmobilizado. É determinante como que a política civil está promovendo essas relações. Tá? Como diz uma frase famosa, né? A fortuna age onde não há resistência organizada. Então, há intervenção militar, há muita interferência militar na política, quando a política civil não está devidamente preparada ou fortalecida para fazer face a esse tipo de ação. É mais uma força externa para comandar essa coisa, né, do que a própria iniciativa da própria força militar, né? E agora, o que a gente chama, nesse caso, a atenção hoje, e tem-se um presidente de novo militar, de baixa patente, né, capitão, mas que tem trazido para o seu governo boa parte do seu governo, tanto do primeiro, segundo, terceiro escalão, da força militar. Isso, de fato, sabe, pode complicar, pode ajudar, não interfere em nada. Uma visão histórica dessa participação dá para avaliar nas suas pesquisas? Por exemplo, o Brasil já teve tanto militar desde que foi quebrada aí a ditadura, né, em 1980, década de 80, né, depois de 85. Dali para cá, é a primeira vez que tem tantos militares no governo, ou sempre teve e a gente nunca atentou para isso? Olha, muitas coisas precisam de qualificação, né? A primeira delas é a seguinte, né? O atual presidente da República, a profissão dele, na verdade, é político, né? Eu não acho que é uma coisa correta
dizer que ele é um presidente que é militar, né? Porque ele Uhum. teve o tempo dele na escola preparatória, teve o tempo dele na Academia Militar das Agulhas Negras, e ele foi para a reserva, né, com os problemas que envolveram lá as questões dele, as questões relativas à estação de águas de Guandu, aquela coisa toda todo aquele processo, né, no Superior Tribunal Militar que redundou na exclusão do atual presidente do Exército. Mas, assim, de lá para cá, ele foi deputado. Então, assim, o presidente da República, ele é deputado federal, assim, há quase 40 anos. Então, ele é um político profissional. Não é verdade falar que ele é um presidente militar. Ele é um presidente político como os outros, né? Que tem a base eleitoral dele, na Baixada Fluminense, e que assumiu o poder. Né? Não é correto falar que é um presidente militar. Né? Isso é um erro. É um erro. A segunda questão seria, que você mencionou, foi a quantidade de militares no poder atualmente. Isso é derivado de duas coisas. Primeiro, o que eu mencionei agora há pouco, relativo à visão militar como modelo organizacional do Brasil e como a instituição que estaria realmente preparada, a instituição que detém, de certa forma, o monopólio do civismo. Tá? A segunda questão, que eu acho que é a questão mais importante, é que há muitos militares no poder porque há um grande desconhecimento da atual governança da sociedade civil. Né? A atual governança não conhece os setores da sociedade civil, então não teria como recrutar quadros para compor o ministério. Aí faz-se recurso àquela base de apoio que estaria mais à mão e que teria sido mobilizada profissionalmente e ideologicamente quando do momento eleitoral. Então, digamos assim, há muitos militares, sim, mais do que nos tempos da ditadura militar. Tá? Sim, há mais, né? Há mais, né? Os ministérios estão todos cheios de coronéis, né? Fazendo funções de natureza bastante diversa. Né? Muito mais por conta do desconhecimento civil, da sociedade civil, e da desconfiança dos civis em relação à sua capacidade de ser civicamente responsáveis pelo país. Aí faz recurso à instituição que detém, né, esse monopólio, ou pelo menos pretende deter o monopólio do civismo. Né? É uma coisa interessante, é aquilo que você falou. O próprio presidente já falou isso também. Ele está lá há 28 anos, mas não conhece tudo. Tem muito a ver com o que você está falando. Justamente isso. Se não conhece tudo, ele não tem acesso a essas pessoas capacitadas para assumir os órgãos devidos sem que seja acionada as Forças Armadas. É de fato perfeito a sua colocação. Está corretíssimo. Tem uma pergunta aqui no grupo também, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, aliás, eu cometi essa falha, não apresentei aqui, do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa. E tem também, né, as participações aqui pelo Face, pelo streaming, né, do Face, e algumas delas eu já vou tentando encaixar. Eu acho que essa que eu te fiz agora tem muito a ver com a da Silvana Venâncio. Ela é de Bom Jesus e é jornalista. Professor, o governo Bolsonaro tem grande participação dos militares, na sua opinião é prejudicial, então basicamente a mesma, tomando as rédeas do país, há risco de uma ditadura. Ela acrescenta essa questão. Existe hoje meio que um flerte com a ditadura, as frases do presidente, a última agora, se não houverem eleições limpas, não teremos eleições. Meio que um flerte com ditadura. Você acredita nisso, em golpe, em essa coisa toda? Essa é uma questão bastante complexa, porque as condições para uma ditadura dos moldes das décadas de 70 e 80, essas condições não estão presentes. Mas a própria ideia de ditadura e de autoritarismo também mudou. Né? A ideia de golpe de Estado também mudou. Né? A deposição da ex-presidente Dilma Rousseff demonstra isso. Né? Foi uma deposição, para dizer o mínimo, né? Foi uma deposição muito estranha, né? Muito estranha. E há outra questão, porque normalmente os golpes de Estado eles são executados por instituições militares
para manter uma determinada governança. Mas hoje em dia, né, dado o preço, altíssimo preço que as Forças Armadas pagaram durante a ditadura, e tendo em vista o grande desgaste que as Forças Armadas sofrem hoje com a sua participação no governo, porque, né, abrindo um parênteses, o principal prejudicado com a atuação militar do governo hoje em dia são as próprias Forças Armadas, né? Há um desgaste enorme em termos de imagem e há um desgaste enorme em termos de hierarquia e disciplina. A participação militar na política é um veneno para a instituição, porque corrói o sustentáculo da hierarquia, o sustentáculo da disciplina. Isso é um enorme prejuízo para os militares. Tá? Então, e há uma outra questão que tem que se colocar nisso, que seria uma base muito forte política da atual presidente da República, são as polícias. Né? As polícias apoiam fortemente o presidente da República. O que é um problema, porque a polícia ela é força auxiliar do Exército. Então, acionar a política sem acionar o Exército cria um conflito entre as duas instituições. E, ademais, o comandante da polícia é o governador do Estado. Então, quando o presidente aciona a polícia, o presidente está passando por cima do governador e criando um problema de hierarquia e disciplina dentro do Estado entre o governador e a polícia. Então, essa é uma questão muito complexa. Então, há flertes, de fato, com o autoritarismo, mas um autoritarismo de perfil diferente daquele da década de 70 e 80. Um autoritarismo que vai estar sustentado assim, por polícias, com uma certa má vontade das instituições militares, porque as instituições militares não são, assim, contemporaneamente tão desejosas assim de soluções autoritárias. Então fica uma coisa que eu acho que é até mais perigosa do que na década de 70 e 80, porque tem o potencial de criar um conflito entre o Exército e as polícias. Tá? As polícias apoiando o presidente e as Forças Armadas tendo uma posição mais legalista. Então, o que acontece no caso de ocorrer uma polarização e uma radicalização dessas questões, envolvendo, de um lado, as Forças Armadas e, do lado oposto, como adversários, as polícias? É uma situação gravíssima, gravíssima, tá? Que hoje em dia tem um potencial de desagregação tão grande quanto o potencial autoritário. Você fala sobre essa questão do comando da Polícia Militar, do governador, e o comando do Exército automaticamente se remete ao presidente. Até que ponto esse comando vale para as Forças Armadas? Olha, assim, o presidente da República ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Tá? E aí entra uma outra questão, que seria: Forças Armadas são leais aos poderes estabelecidos. Tá? Na Constituição brasileira, até a Constituição de 85, rezava que as Forças Armadas são leais ao presidente da República, vírgula, dentro dos limites da lei. Então, isso, ao longo de todo esse período, abriu grande poder discricionário aos militares para decidir se obedecia ou não ao presidente da República. Que as Forças Armadas que tinham capacidade de determinar se o presidente da República estava agindo de acordo com a lei ou não. Então, isso aí é uma grande porta aberta para intervenção, para moderação, para tentativa de golpe, para pressão, para um monte de outras coisas. De 85 para cá, de 88 para cá, para ser mais exato, a Constituição diz que as Forças Armadas são leais e que se prestam à defesa do Estado e à garantia da lei e da ordem, caso haja convocação dos poderes estabelecidos. Né? Então, dessa forma, quando você abre constitucionalmente a possibilidade para a garantia de lei e da ordem, não tem mais aquela coisa de ir nos limites da lei. Entretanto, permanece uma destinação militar muito importante para uso interno. Nós levamos em consideração que o nosso país não tem guerra, nem nós temos inimigos que justifiquem mobilização e preparo para a guerra. Nenhum inimigo nesse caso. Né? Não faz sentido fazer guerra com nenhum país da América do Sul, e nenhum país da América do Sul é nosso inimigo, bem como não faz sentido fazer guerra com os Estados Unidos, com a China ou com a Rússia. Então, né, vamos falar sério aqui. Então, dessa forma, a destinação militar está sendo quase que exclusivamente garantida a lei da ordem. Tá? Sim, sim.
Bom, quem chega aí agora é o Aloysio Abreu Barbosa, e a gente está aqui, meu caro Aloysio, antes de trazer o seu bom dia, fugindo um pouco da história, eu trazendo aqui alguns assuntos, com exceção da pergunta do professor Hamilton Garcia lá no grupo, né? Também já fiz a da Silvana, mas está mais relacionada aí ao momento atual, né? E com a sua chegada, é claro e evidente, vamos abordar bem detalhadamente mais essa questão toda da história. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Frederico, desculpe pelo atraso, mas é porque meu despertador é o sol, e o sol tá meio escondido. Então, sempre acordo, meu quarto dá pro nascente e o sol me desperta. E ele bateu no meu rosto hoje, já eram 20 para as 8, deu um pulo da cama. Vocês chegaram a tratar do que? Mais desse momento atual agora, chegamos até a começar a abordar a questão militar do Império à República, mas não tão... O professor aqui aprofunda mais os detalhes, mas não tão profundo quanto você poderia fazê-lo. Eu estabeleci uma linha cronológica, o Frederico, do Exército do Império, quer dizer, o Brasil teve como... a América do Sul teve como seu maior conflito, até hoje, a Guerra do Paraguai, nos anos 60 do século XIX, que foi Brasil Império, né? Começou com o Duque de Caxias e terminou com o Conde D. E depois, na República, já passada, feita pelos militares, né? A República da Espada, mas já passada no primeiro governo civil, Prudente Moraes, e tem a maior guerra civil brasileira, a Guerra de Canudos. Como é que você vê essa transição do Exército a partir desses dois eventos bélicos tão marcantes na história do continente e do Brasil? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Esse período, assim, se pegar assim, de longa duração, né, de média duração, do Paraguai até Canudos, aproximadamente, é marcado por as questões que são muito sensíveis no que se refere à profissionalização militar, né? Profissionalização no sentido de preparo para o combate armado bem-sucedido. Então, houve uma série de dificuldades na Guerra do Paraguai. Foi uma guerra muito difícil, muito sangrenta, e que existiu grande mobilização do Exército Brasileiro, como eu estava comentando mais recentemente, né, alguns minutos atrás. Após a guerra, houve grande desmobilização do efetivo, né? Então, isso quando chega em Canudos, né, para citar Canudos, pelo menos, né, surge o preço dessa desmobilização, que foi a evidente falta de profissionalização e preparo militar para o combate. Então, a turma de Canudos era assim, né, era um conjunto de maltrapilhos, né, se a gente pode falar dessa maneira, e que exigiram uma série de missões do Exército com uma mortandade enorme para que fosse controlada, né? E isso por uma questão que a turma do Antônio Conselheiro era uma turma que estava lá meio que quase que como uma proposta alternativa de organização. Então isso foi considerado uma ameaça à ordem vigente, uma ameaça ao poder dos coronéis. O Exército foi mobilizado, mas com grande dificuldade. Então, no meu entendimento, o que marca esse período é a crise que envolve Canudos, que se refere à questão militar, é uma crise de profissionalização. Então, nesse momento surge aí com bastante clareza a necessidade sentida pelos militares de que eles se preparassem de fato para o que a profissão pede, que é o combate armado, né? Porque aí, ao longo do Império, até o começo da República, a formação militar foi marcada pela influência positivista. A ideia do oficial cientista, do oficial cidadão, essa coisa do militar cidadão que vai desembocar lá na frente no tenentismo, tudo influência positivista. Inclusive com as críticas que faziam o ensino militar na Praia Vermelha, e que, na verdade,
na Praia Vermelha ensinava-se muito matemática e ciências e pouco da atividade militar. Então, e isso para mim é uma linha que permanece ao longo de todas as questões, que é a linha de fato da profissionalização. O que é a profissionalização militar? O que esse profissional faz? Tá? E quem é o cliente desse profissional? Você tem, Euclides da Cunha narra muito bem isso, você tem veteranos do Paraguai que lutaram em guerra em Canudos. Também você tem duas coisas ali que dificultaram muito uma guerra e a outra, que é o elemento físico, né? A geografia física. A Guerra do Paraguai foi uma guerra de charco, né? A Guerra de Canudos, eu já tive oportunidade de ir lá, Canudos. Você falou esfarrapados, e o Euclides narra isso também. Qualquer roupa, qualquer farda militar, o cara chegava lá numa farda militar nova, ela na correria, trocando tiro com jagunço no meio daquela vegetação muito agressiva, que é a vegetação da Caatinga, ela se esfarrapava, né? Então você tinha a questão do elemento também, né? Eram dois elementos dois elementos físicos muito próprios e dificultavam a guerra. Quer dizer, no caso do Paraguai, o charco, no caso do Canudos, a Caatinga, né? Sim, eu li o Euclides da Cunha já tem muitos anos, mas se eu não estou enganado, ele narra a figura do sertanejo. Eu me recordo que ele falava, tem uns 20 anos que eu li o Sertões. Então, mas se eu não estou enganado, ele dá a figura do sertanejo como aquela figura ali, meio soturno, usando roupas de couro, aquelas roupas de couro que eram resistentes à vegetação dos espinhos da Caatinga, e vis-à-vis a turma do Exército, cujas roupas se rasgavam, o cara ficava todo ferido naquele negócio. E aí é importante que isso volta à questão da profissionalização. A profissionalização é preparo para o combate. Né? Então, envolve usar. Tanto que hoje em dia o Exército Brasileiro tem um grupamento especializado em combate na Caatinga. Né? Ou seja, isso é profissionalização, isso é preparo. Né? Isso quer dizer que as lições de Canudos foram aprendidas. Então, hoje nós temos um grupamento de combate de Caatinga, para dar conta desse tipo de ambiente geográfico. Nós temos grupamentos de combate de guerra na selva. A Força Aérea Brasileira tem o Paraçar, que é um grupo de salvamento, cuja sede está em Mato Grosso. Nós estamos preparados para salvamento no charco e na floresta. Isso é preparo. Isso é profissionalização. Mas o que eu quero perguntar para finalizar essa parte aí da transição do Império para a República, qual o papel você acha que o Exército teve, assim, usando essas duas guerras como exemplo, mas qual papel você acha que o Exército teve na gênese do Brasil, do Império e República? E que importância esse papel se manteve ao longo dos tempos? Olha, as Forças Armadas do Brasil eram sempre muito importantes nesse sentido. Se mostra com mais nitidez no período republicano para cá, tá? Que é um papel muito voltado para a ciência, que é um papel voltado para a modernização. Esse é um papel muito importante. Inclusive, há um colega nosso, né, que foi professor do curso, hoje ele voltou lá para o Nordeste, o professor Manuel Domingos, é um grande especialista nessa área. Conheço muito bem isso. Trabalhou com o professor Alain Rouquier. No período do Império, a política, e a própria formação nacional, ela foi muito mais influenciada pela escravidão. Né? A marca social do Brasil, eu me arrisco a dizer que até hoje, o Brasil é um país escravocrata. Então, no século XIX, ainda muito mais veementemente, a marca social e política do Brasil foi a escravidão. Tá? Não havia força armada tão desenvolvida quanto tem hoje. Existia muita questão das polícias locais, das guardas nacionais.
os fazendeiros locais, eles eram os responsáveis, de fato, pela manutenção da lei e ordem. Tá? Essas questões foram se avolumando, não obstante, a partir da Guerra do Paraguai, com a insatisfação dos oficiais, com a desmobilização e com a perda de prestígio logo após a Guerra do Paraguai. As questões foram se avolumando. A crise que envolve Canudos, a militar, é uma crise. Porque deu um eco agora, fiquei perdido na hora de falar. Na questão militar, e foi uma das questões decisivas na queda do Império, quando a revolta civil liderada pelos republicanos conseguiu aliciar militares na figura do Deodoro da Fonseca para a derrubada do imperador. Inclusive, existe aí um relato de que quando da deposição de Dom Pedro II, Deodoro da Fonseca, aquela figura famosa de matar de paro, Deodoro teria o império. Mas os políticos civis que estavam ao lado dele falaram, opa, vamos tomar cuidado aqui, começaram a gritar viva a República. Então ficou mais alto e acabou pegando. Existe aí esse relato. Aí, a partir da República, de fato, a participação militar ela se torna a moeda corrente. É uma participação que começa com Deodoro e que não se encerra até hoje, em 2021. Nogueira, são 8h04. Eu estou meio perdido. Chegou a fazer algum intervalo? Não. Depois da entrevista iniciada, esse será o primeiro. A gente fecha esse bloco, falamos aí um pouco sobre Canudos, sobre essa transição militar do Império à República, e adiantei um pouco aqui esses assuntos atuais aí, essa questão da participação do Exército no governo federal, o que a gente já vem acompanhando aí, muito mais claramente, mais explicitamente. O professor comentava também de que hoje tem mais militar no Exército do que no próprio governo da ditadura. Tem mais militar atuando no governo, nas pastas do governo federal, do que na própria ditadura. E são informações importantes para que a população faça aí o seu, forme a sua opinião. A gente faz um intervalo então, Aloysio, rápido, E próximo bloco a gente volta com o professor Frederico de Sá, que é cientista político, professor da UF e pesquisador dessa relação civil-militar. São 8h05 em Campos, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015.